Dr. José Meudo, médico fisioterapeuta. Doutor Meudo, Avenida Q é o primeiro espetáculo da Broadway montado fora do eixo Rio-São Paulo? Então, Paco, o Avenida Q vem a ser o primeiro musical da Broadway a ser produzido no fora do eixo Rio e São Paulo e vai colocar Fortaleza na rota dos grandes musicais. Vai ser uma experiência, inicialmente, que Fortaleza vai sair do eixo da cidade do Rio e São Paulo com uma infraestrutura montada com um grande musical, com atores e diretores, trazendo um espetáculo para Fortaleza. E o pessoal que vai se apresentar, vem de fora ou é daqui? Então, as audições aconteceram na cidade de Fortaleza e também no Rio de Janeiro, e os atores estão sendo atores e cantores estão sendo definidos no processo, que podem ser de qualquer lugar do Brasil. Agora, por que Fortaleza foi escolhido? Por que não Belo Horizonte? Por que não Salvador? O diretor-geral do espetáculo e o produtor do espetáculo são cearenses, são dois jovens que foram para os Estados Unidos estudar na Broadway e estão trazendo para a sua cidade natal, para Fortaleza, e transformar Fortaleza num polo de musicais. Eles acreditam que Fortaleza pode se transformar numa cidade que pode agregar pessoas que estão interessadas em cultura e arte, para que não tenham que viajar até Rio e São Paulo, até fora do país, para ter acesso a grandes musicais. E eles acreditam que a gente tem aqui em Fortaleza mercado para isso, né, que possa absorver esse mercado de entretenimento. Será o grande espetáculo do ano musical fora do eixo Rio-São Paulo? Será a Avenida Q em Fortaleza? A produção envolvida está apostando que sim, que o Avenida Q vem a ser um musical que vai colocar Fortaleza na rota dos grandes musicais, nos grandes espetáculos teatrais de teatro musical, e que vai despertar para todo o país que Fortaleza também, aqui no Nordeste, também pode se produzir. A produção é local, mas tem profissionais envolvidos do eixo Rio e São Paulo e também de fora do país, que estão dando capacitação e treinamento para profissionais locais, dando assim subsídios para que próximos espetáculos possam ser realizados aqui a cada ano. Onde entra a Fisiovida? Sua Fisiovida, nossa Fisiovida, onde entra nessa história toda? Então, nós ficamos muito contentes quando nós fomos contactados pela produção e pela direção do musical. A gente acabou estudando esse processo. Foram feitos, a empresa acabou analisando algumas clínicas de fisioterapia em Fortaleza e escolheu a Fisiovida. Musicais... Olha uma coisa, o que é que fisioterapia tem que ver com isso, com esse espetáculo? A gente acabou entendendo e estudando esse processo, musicais no mundo inteiro, principalmente musicais da Broadway, todos eles têm um profissional fisioterapeuta envolvido, para que a gente possa diminuir lesões aparentes corporais por conta da dinâmica corporal, que é muito acelerada. Especificamente no musical Avenida Q, os atores, eles manipulam bonecos. Esses bonecos, eles têm um peso estimado entre 1 a 2 quilos durante 2 horas de espetáculo, mais de 2 horas de espetáculo em 2 atos. Eles vão ficar mais de quase 3 meses, cerca de 2 meses e meio, em uma preparação corporal muito intensa, 6 dias na semana, durante 8 horas diárias. Os atores vão estar em aulas de canto, de interpretação, de música, de condicionamento corporal. E aí entra a fisioterapia de uma forma preventiva, caso esses 9 atores que estão envolvidos no espetáculo, são 9 atores, 7 em cena e 2 stand-ins que vão ficar de stand-by para entrar em cena caso algum tenha um problema vocal, um problema de saúde, que possa ser substituído. Então a fisioterapia entra de uma forma a atuar para que a gente possa dar essa condição corporal. Dentro do nosso leque de condições que a Fisiovida oferece, nós vamos fazer uma avaliação de cada ator, dos 9 atores, com os fisioterapeutas, com acupunturistas e com a nutricionista. Então a gente vai abrir um leque para que a gente possa fazer um ajuste na alimentação desses atores, para que eles tenham mais energia para aguentar essas 8 horas diárias de ensaio e as 2 horas e meia, 2 horas e pouquinho de espetáculo. A expectativa é que sejam 4 espetáculos semanais de quinta a domingo no Teatro do Via Sul, aqui em Fortaleza. E a Fisiovida vai entrar com essa preparação corporal com os atores. Vão ser feitas aulas de métodos corporais como o Girotonic, o Pilates e o Corealine, para que a gente possa dar mais desenvoltura no palco, flexibilidade, força corporal, fluidez nos movimentos e, principalmente, a preocupação maior com esses atores é a manipulação durante 2 horas
e meia, mais ou menos, exaustiva dos bonecos. de bonecos, né? São bonecos pesados, de até 2 quilos, bonecos pesados e peludos. O espetáculo é muito instigante. A gente acabou já assistindo várias vezes esse espetáculo, inclusive em vídeo, para que a gente pudesse entender a dinâmica corporal desses atores. Esse espetáculo já foi montado também aqui no Brasil, em São Paulo, foi um grande sucesso. Ele é premiado lá na Broadway, em Nova York. E a gente já se estimulou, já está curioso de ver como isso vai acontecer. O espetáculo é bem divertido, por mais que tenha bonecos envolvidos no espetáculo. Não é um espetáculo infantil, é um espetáculo, inclusive, muito adulto, porque ele fala de temáticas e de problemáticas do nosso dia a dia, de preconceito, de sexualismo, de falta de dinheiro, de desemprego. E os bonecos estão envolvidos com essa dinâmica. E eles interagem. 4 bonecos, são personagens, com três atores que não usam os bonecos, que é uma personagem de um imigrante, de um ex-comediante mirim e de uma japonesa. Então eles interagem com esses bonecos que moram na mesma avenida, num condomínio da Avenida Q de Nova York. Desculpe, professor Mildo, mas o senhor não foi muito claro na questão de responder se vai ter atores cearenses no palco daqui do Ceará contratados para o Avenida Q. Sim, sim. As audições foram feitas aqui no Ceará e também no Rio de Janeiro. Inicialmente as audições iam acontecer somente aqui. A seleção foi feita por um grupo de produtores e diretores, inclusive do Rio de Janeiro e de São Paulo, os diretores musicais, que foi inclusive quem fez a direção musical do Fantasma da Ópera, do Miss Saigon, por exemplo. E a escolha, a gente ainda não pode divulgar os nomes dos atores e quem foram, mas a gente tem atores e cantores locais no espetáculo. Inclusive, a maior parte deles são atores locais. E diga uma coisa, e essa maravilha vai acontecer aonde? Qual é o local? Essa dita maravilha vai estrear durante todo o mês, vai estar em cartaz durante todo o mês de julho, de quinta a domingo, no Teatro do Shopping Via Sul, aqui em Fortaleza. Muito bem. O Teatro do Shopping Via Sul tem o necessário número de lugares para a demanda para o pessoal que vai querer assistir o Avenida aqui? O Teatro do Shopping Via Sul tem mais de 700 lugares, né, confortavelmente sentados. A ideia inicialmente é que esse espetáculo venha para abrir o fomento à cultura e a teatros musicais. O Ceará hoje em dia tem uma cena teatral e cultural muito forte. Dentro da coisa dos musicais ainda é muito fraca e a gente está nessa expectativa para que o público possa se interessar por musicais e a ideia desse primeiro espetáculo é que ele possa fomentar a formação de público, né? A formação de plateia, sem dúvida. Embora não tenha nada a ver consigo, mas tem ideia do preço do ingresso? Ainda não foi definido, mas vai ser muito próximo daqui a pouquinho de definido e divulgado, Paco. Está sendo feito todo um estudo, já foi feito todo um estudo de custos, porque tem profissionais de dentro do Brasil, de fora do Brasil, técnica, iluminação, custo com os atores que vão vir de fora, com os atores que vão morar durante 4 meses aqui em Fortaleza, atores e cantores. Por isso também foi estimulado atores e cantores locais, para que o próprio custo do espetáculo também seja diminuído, porque trazer profissionais de fora tem todo esse custo de manutenção deles aqui no Ceará. Então, e a ideia inicial é fazer com que o cenário cearense seja fomentado para a cultura, para que no próximo ano seja um novo espetáculo também da Broadway que venha a ser produzido e que profissionais já estejam capacitados tanto na técnica, na iluminação, no figurino, na própria música. Nós teremos uma orquestra no palco cantando e tocando, né, junto com os atores. Então a ideia é que a gente não precise trazer novamente essas pessoas de fora. A cada espetáculo, essa cultura de profissionais, de capacitação, de habilidade seja criado com os profissionais locais, para seja tudo fomentado aqui mesmo no Ceará. E que o Ceará possa trazer pessoas de outros estados. Nas audições, por exemplo, aqui no Ceará, tiveram candidatos que vieram do Piauí, do Pernambuco, do Rio Grande do Norte, de Sergipe, para tentar seguir sua carreira de ator e cantor, começando pelo Avenida Q, aqui em Fortaleza. Não há um patrocinador? O governo do estado não está envolvido na promoção? Inicialmente já estão envolvidos com o patrocínio a Caixa Econômica, através da Caixa Cultural, os Correios, né, e a Fisiovida como apoiadora. Muito bem. Aqui tem o seguinte,
quais métodos e técnicas serão utilizadas com os artistas? Então, dentro do nosso leque de ferramentas da Fisiovida, inicialmente eles vão passar por uma avaliação do fisioterapeuta. Aqueles que sentirem necessidade corporal vão ser atendidos pelos nossos osteopatas para que a gente possa fazer um alinhamento corporal com manipulações na coluna e dado uma nova orientação postural para esses atores, cantores. Iremos também utilizar os métodos de RPG, que fazer uma reeducação postural nos atores. Dentro do estúdio de movimento inteligente que a gente tem na Fisiovida, a gente conta com 3 métodos, que é o Girotonic, o Corealign e o Pilates, que são 3 métodos que estimulam o fortalecimento, mas ao mesmo tempo o ganho de alongamento e de flexibilidade, para que a gente possa dar uma dinâmica corporal melhor a esses atores. Todos esses métodos eles têm uma preocupação muito grande também de um trabalho respiratório, que os atores vão ter que ter um condicionamento tanto corporal como respiratório, já que vão ficar cerca de 2 a 2 horas e meia cantando, se movimentando, gesticulando no palco. A ideia é dar mais leveza e mais fluidez. A grande preocupação para a gente inicialmente tem sido fazer com que esses atores eles não venham a desenvolver nenhuma lesão durante esses 4 meses entre treinamento, capacitação e apresentação do espetáculo. Nós já tivemos a oportunidade de conversar com atores e diretores do Avenida Q e até mesmo de outros espetáculos da Broadway, como o Rei Leão, o Fantasma da Ópera, em que os atores chegaram a se lesionar ou adoecer durante o percurso. Em São Paulo mesmo, um dos atores veio a ter uma tendinite no polegar, que é exatamente o dedo que movimenta o boneco, que o boneco fica encaixado na mão do ator. Durante 2 horas e meia, imagine você passar 2 horas e meia fazendo um movimento repetido com algo pesado de 2 quilos na sua mão. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente refere à síndrome do polegar, que é muito comum por conta da utilização de smartphones, de tablets, de telefones inteligentes. Quando a gente desenvolve uma inflamação nos tendões dos dedos. A grande preocupação que a gente vai ter com os atores, corporalmente falando, fisicamente falando, é que eles não venham a adoecer em estar com 2 quilos, 1,5 kg a 2 quilos na mão o tempo inteiro, manipulando e ao mesmo tempo se movimentando no palco. Porque o boneco não é um marionete, ele não está escondido por trás de um tecido preto. Durante o espetáculo da Avenida Q, o boneco interage com o ator e o ator também aparece no palco. Então, ele vai movimentar-se, o ator vai se movimentar com um boneco grande na mão. A nossa grande preocupação é fazer com que esses atores eles não venham a se lesionar. Então, a gente vai usar de todas as ferramentas de fisioterapia, quando necessárias. Da acupuntura para que a gente possa também evitar essas lesões e essas inflamações e as dores corporais que eles vão sentir. Utilizar da parte de eletroterapia, através das eletroestimulações, do laser, do ultrassom, para que quando essas inflamações estiverem acontecendo, que a gente possa combater. Mas a ideia é dar essa condição corporal, através de exercícios terapêuticos, que a gente também tem condição através do girotônico, do Pilates e do Corealign. A gente quer deixar esses atores preparados corporalmente, com corpos fortes, ao mesmo tempo flexíveis. A gente tem trabalhado muito com essa dinâmica e com essa linguagem para eles, de corpos vivos e mãos ativas, que é a partir dessa gesticulação que vai impressionar o público e encantar o público com os bonecos e com essa interação entre boneco e seres humanos no palco. É um grande desafio para que a gente faça com que eles estejam saudáveis o tempo inteiro. E ao mesmo tempo possa transparecer no palco que atores estão ali, mas são com movimentos fluidos, com movimentos limpos, não movimentos carregados, porque é um espetáculo que envolve seres humanos e bonecos ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo com um cunho de comédia, de diversão. É um espetáculo divertido, instigante, de humor ácido, que traz para dentro da sociedade, porque a gente passa no dia a dia. Então a gente quer que ao mesmo tempo os atores possam envolver o público com seus corpos, né, com a manipulação desses bonecos, com a história que vai ser contada. Passamos agora do espetáculo animado e divertido dos bonecos da Avenida Q para a questão seguinte. Uma pessoa obesa tem o que fazer no Fisiovida, no seu Fisiovida? Então, Paco, uma pessoa que está com sobrepeso, que está fora da sua condição corporal, que está obesa, como você está colocando, ela inicialmente pode entrar através da nossa ação, da nossa nutricionista. Nós temos uma nutricionista dentro da clínica, da Fisiovida, e que ela pode dar toda essa condição de orientação nutricional e alimentar
para uma pessoa que está com dificuldade de manter o peso ou que já perdeu o eixo do peso. Então, a gente orienta que ela passe inicialmente pela nutricionista, onde ela vai fazer toda uma avaliação nutricional, fazer um recordatório alimentar dessa pessoa e vai traçar objetivos junto com o paciente de quantos quilos vão ser necessários ser perdidos e por que desse peso ser perdido. O que a nossa nutricionista tenta fazer com os pacientes, que eu sempre digo que é o mais importante, é a parte educativa, é orientar o porquê que essa pessoa precisa perder peso. Que esse é o grande lance da nutrição atualmente. É não perder peso não apenas pela condição estética, e sim pelo bem-estar. E ir muito mais, e ir além. Uma alimentação saudável para o bem-estar, mas para um envelhecimento saudável. O que é a alimentação? O que a gente come hoje em dia pode ser um fator determinante para que eu tenha uma saúde, quando eu tiver mais idade, uma boa saúde. Então, a nossa nutricionista ela tem toda essa preocupação, sem dúvida, de perca de peso, onde é traçado para a primeira semana, para 4 semanas, para 3 meses, e tanto a curto como a médio e longo prazo, o que pode ser feito para perder peso. A nossa nutricionista ela trabalha, por exemplo, com a dieta detox, que é uma dieta muito forte, e indivíduos que chegam com um sobrepeso muito grande são sugestionados a se submeter a uma dieta detox, uma dieta de aproximadamente 7 a 9 dias, onde são cortados alimentos industrializados, enlatados, que contém farinha, derivados de leite, e que essa dieta, a depender de como ela é conduzida, já temos histórico de pacientes que em uma semana conseguem perder de 3 a 5 quilos, por exemplo. Eu vou interromper, porque não foi isso que eu perguntei, não. Tem exercício na Fisiovida para quem quer perder peso? Ginástica? Sim, sem dúvida. Independente da nutricionista? Sim. Porque o pessoal não vai cumprir, a nutricionista. Vai dizer que vai cumprir, não vai. Porque se é gordo, é guloso. Se é guloso, não vai resistir. A boa mesa. Tem exercício lá para a pessoa perder. Eu quero perder 15 quilos. Aí você bota numa máquina, pá. No outro dia, pá, e vai, e a pessoa perde os quilos? Então, na Fisiovida nós temos 3 métodos de exercício, que é o Girotonic, o Corealine e o Pilates. Esses métodos, eles não têm uma intenção inicial, primária, de perca de peso, até porque não são métodos de alto impacto ou autocondicionamento, são métodos terapêuticos. Quando a gente sai da fase terapêutica e a gente consegue colocar um exercício mais avançado, que os métodos possuem, exercícios da fase 3, são exercícios da fase avançada, que você não tem uma pessoa que tenha lesão, que você consegue dar uma aula, um treinamento um pouco mais avançado, a queima calórica vai ser mais estimulada. Essa pessoa vai ser estimulada a perder peso. Mas ela tem que ter uma atividade de caminhada, de esteira, de bicicleta, de um elíptico, de uma natação, de queima calórica associada, também orientada por um profissional de educação física. E também tem que ter uma alimentação adequada. O que talvez a grande importância dessa sua pergunta é colocar para o telespectador, para a população que está assistindo a gente, que não adianta fazer exercício sozinho para perca de peso. Você pode correr a beira-mar inteira, a nossa orla inteira, 6 quilômetros, 3 indo e 3 voltando. Se você não tiver uma alimentação adequada, a perca de peso não vai acontecer, a qualidade de vida não vai estar equilibrada. Dentro da Fisiovida a gente tem essa possibilidade de estar inserindo o paciente, o indivíduo que tem sobrepeso, nessas 3 atividades do Pilates, do Girotonic e do Corealine, e que elas vão sim estimular o metabolismo do paciente para que ele possa perder peso. Mas a gente precisa de um treino de caminhada, de corrida, de bicicleta associado. Esses 3 métodos, eles têm condição plena de dar um suporte de acelerar o metabolismo e de queima calórica dos pacientes, quando a gente tem a condição que ele nos deixe chegar no nível avançado de exercício, que são exercícios mais difíceis de serem executados e que exigem mais força, mais condicionamento para o treino chegar nesse nível de queima calórica. Diga-me uma coisa, eu vi na sua página do Povo você falando em depressão. O que é que tem a ver a depressão, o passeio de depressão, com a Fisiovida? Então, Paco, a depressão vem a ser hoje o dito mal do século, é uma grande preocupação. Então, o paciente com depressão, ele sai do eixo, ele perde a vontade de viver, ele passa a vivenciar a experiência do medo, da angústia, da introversão, da tristeza. E essa preocupação tira a pessoa das suas atividades familiares, sociais, de trabalho, profissionais, e a pessoa vai ficando cada vez menos sociável e social.
Então, a preocupação da gente com pessoas que estão com a depressão na fisiovida é que a gente possa, através dessas metodologias, estimular através do exercício terapêutico e das condutas alimentares e terapêuticas na fisioterapia, corporais, que a gente possa estimular a produção de endorfinas, de neurotransmissores que dão a sensação de bem-estar, para que a gente possa devolver a vontade de viver. A gente sempre coloca que o grande lance da fisioterapia é dar essa vontade de viver novamente, porque você deixa a pessoa mais disposta, com mais condição corporal, com mais força nas pernas para caminhar. Então, por que a gente sempre coloca, por exemplo, que pesquisas no mundo inteiro hoje em dia tentam entender o porquê que exercícios são tão benéficos para pessoas que sofrem de depressão. O exercício físico, o exercício terapêutico, ele traz essa sensação, porque ele produz esses neurotransmissores, ele estimula o seu cérebro a produzir neurotransmissores que dão a sensação de bem-estar, para combater os 5 sintomas principais da depressão. O primeiro, que tem que estar obrigatoriamente envolvido sempre em qualquer paciente de depressão, que é o que a gente chama de humor deprimido, que é caracterizado pela tristeza, pelos pensamentos negativos, e associado aos 4 outros sintomas, que vem a ser a falta de concentração, a falta de apetite, a falta de sono e o cansaço que o paciente depressivo sempre apresenta. No caso do obeso, a falta de apetite não seria um bom indício? Porque com falta de apetite não pode engordar. Eu não gostaria que ele tivesse essa falta de apetite por esse motivo, né? A gente precisa, na verdade, chegar na cabeça do obeso, na mente do obeso, na educação para o obeso, que ele tem que não é ter falta de apetite, é educar a alimentação. Para se perder peso, você não precisa passar fome, a gente sempre ensina isso para os pacientes. Inclusive, tem que comer bastante, porque o estímulo é você poder comer de 3 em 3 horas. Uma pessoa que come de 3 em 3 horas, ela faz de 6 a 7 até 8 refeições por dia, dependendo da hora se ela acorda muito cedo e se ela dorme muito tarde. Mas para que você possa acelerar o seu metabolismo, o estímulo é se alimentar de 3 em 3 horas. E comer de 3 em 3 horas é você se alimentar muito. Só que você tem que se alimentar em pequenas quantidades e com o alimento correto, que ele possa ser nutritivamente balanceado para as suas condições que você necessita de vitaminas, de proteínas, de carboidrato, etc. Então a gente tem que comer, para poder emagrecer tem que comer bastante. Só que comer adequadamente e numa quantidade adequada, né? Artrose do joelho, o que fazer? Artrose do joelho, como deve ser tratada? Artrose tem cura? Então, eu vou pegar o gancho agora do obeso que você colocou. O obeso é um forte candidato a ter artrose nas articulações. Isso é uma preocupação que ele tem que ter inicialmente já, porque ele vai no futuro desenvolver um desgaste da articulação, um desgaste ósseo. Essa é o que caracteriza a artrose, é um desgaste da